Fala pessoal, meu nome é Lucas e esse é o canal Irmãos Investidores. Nesse vídeo vamos continuar falando sobre a análise de demonstrações financeiras, sobre a demonstração de resultado. Finalmente vamos entender se a empresa dá lucro. O que é EBITDA? Fique com a gente, aproveite para se inscrever, dê um like e vamos para o que interessa. Para a gente começar o nosso exercício prático, mais uma vez a gente entra no site de relações de investidores da Movida, a gente olha ali resultados, vamos baixar aqui o 4T22 da demonstração de resultado, porque o 4T vamos ter os números acumulados do ano, é uma métrica interessante de olhar esse acumulado do ano. Beleza, abrindo esse documento, vou mostrando aqui na telinha para vocês acompanharem comigo, a gente entra na página 56 e lá a gente vai finalmente encontrar a DRE. A gente começa da receita líquida. Lucas, o que é essa receita líquida? A Movida é uma grande locadora de veículos, possui uma frota de mais de 200 mil carros e ela aluga esse carinha para o mercado. Tem os segmentos de RAC, o Rent a Car, que são segmentos de curto prazo, principalmente para pessoa física, a gente olha aqui nos shoppings, nos aeroportos, aquela lojinha da Movida, e os segmentos de terceirização de frotas, que são contratos mais longos em que ela aluga também para as empresas. Essa receita aqui é principalmente a receita de aluguel desses veículos. Putz, Lucas, eu tô vendo aqui o documento, ela tem várias colunas, eu achei que fosse só uma. O que eu olho aqui? Meu amigo investidor, a gente vai olhar aqui para a visão consolidada do grupo. É a coluna terceira, da esquerda para a direita. O que é essa visão consolidada? A visão, em termos contábeis, esse documento ele vai reunir todos os CNPJs daquele grupo, tira as transações entre elas para não haver dupla contagem e reúne todo esse número no consolidado. Ou seja, a gente está vendo uma visão consolidada de todo esse grupo, de todas as companhias que compõem o grupo Movida. E essa visão é importante que a gente tem que ver. Não basta a gente ver uma companhia, vou dar um exemplo, a Movida está aqui em cima, ela tem mais 3 empresas, cada uma delas tem mais 3. Se a gente olhar numa demonstração individual de só uma delas, a gente não está pegando o resultado de todo esse grupo. A gente está investindo para o grupo Movida. Então, por isso, a gente olha a coluna dos resultados consolidados. Então, beleza, Lucas. Agora vamos começar. Essa receita líquida, o que é receita líquida? A receita líquida são as receitas que a companhia gerou depois de alguns impostos sobre a receita bruta. O que essa companhia faz? Ela aluga seus carros, ou seja, a receita de aluguel é boa parte, se não a maioria, dessa receita líquida que a gente está olhando aqui, que está em torno de 9,6 bilhões de reais. Depois da receita, vamos agora aqui para o custo dos serviços prestados ou CPV, enfim, a linha de custo que é essa segunda linha. Aqui em torno de 6 bilhões de reais, a gente tira esses custos da receita e vamos chegar no lucro bruto. Pois do lucro bruto, o que a gente tem? A gente tem as despesas, principalmente as despesas comerciais, as despesas de vendas, as despesas administrativas, enfim, todas elas aqui, nesse caso, em 2022 para a Movida, totalizaram 1,2 bilhões. A gente tira do lucro bruto esses 1,2, a gente vai chegar no lucro operacional antes de impostos e juros. Esse lucro operacional, também chamado de EBIT. O que é o EBIT? São Earnings Before Interest and Taxes. Qual que é o valor desse EBIT? No caso da Movida, são 2,4 bilhões de reais. Então, meu amigo investidor, o que é legal já de olhar do lucro bruto e do lucro operacional antes de juros e impostos, ou EBIT? Tem alguma métrica importante que a gente olha para performance, são as margens. O que é a margem bruta? É o lucro bruto dividido pela receita líquida. O que é a margem EBIT? É o EBIT dividido pela receita líquida. Se a gente fizer um exercício aqui do EBIT, que é 2,4 bilhões, dividido pela receita líquida de 9,6 bilhões, isso fica em torno de 25%. Lucas, esse 25% é bom, é ruim? Qual que é? Primeira coisa, ele já começa sendo bom porque é positivo, certo? Esse número ele pode ser negativo. Tem companhias que têm margem EBIT, margem do lucro operacional, negativo. Então já começa bem, beleza. Patamar do 25% é uma magnitude muito boa. Isso depende muito da experiência que você tem no mercado, olhar outras empresas. Geralmente patamares acima de 20% para esse carinha aqui, que é a margem EBIT, são margens muito boas. A gente falou de receita, custo e despesas chegando no lucro operacional.
operacional. Beleza, o que vem depois? A gente tem aqui as receitas financeiras e as despesas financeiras. As receitas menos as despesas financeiras vão dar o resultado financeiro líquido. O que é isso, Lucas? Esse resultado financeiro líquido é o resultado da receita financeira. O que é a receita financeira? É o caixa dela, aqueles 7 bilhões de reais. Ele varia ao longo do ano, né? Vamos lembrar disso, que ele deixa aplicado no CDI. Ele deixa aplicado em 100% do CDI. O CDI hoje está na casa dos 13,65%. Ele deixa aplicadinho ali e ganha essa receita financeira. Estamos falando aqui na ordem de 500 milhões de reais. E a despesa financeira é os juros que ele paga da dívida da Movida. Então o que é essa dívida? São os 17 bilhões de reais que a gente falou no vídeo sobre balanço. E desses 17, ele tem um custo dessa dívida, que são esses juros. Por exemplo, você viu na sua plataforma, existe uma debênture da Movida pagando IPCA mais 8%. Vamos arredondar. Esse IPCA mais 8, o que é o IPCA acumulado de 2022? Vamos arredondar o IPCA acumulado para 6%, estamos arredondando, é hipotético, mais 8, 6 mais 8, 14% de 17 bilhões de dívida é o que ele vai pagar de despesa financeira. Nesse caso da DRE da Movida, ele falou aqui que tem 2,2 bilhões de despesa financeira que ele pagou. Claro, não é só os juros da dívida, tem outras despesas financeiras, se ele tem derivativa, ele tem ali um custo, enfim, são várias outras continhas, mas os mais importantes são esses juros que ele paga em relação à sua dívida. Então, quando a gente soma um por outro, dá esse resultado, a gente tira esse valor do EBIT, que é o que ele gerou ali de lucro operacional antes de impostos e juros, paga esses juros e a gente vai chegar no EBT, que é o Earnings Before Taxes, é o lucro antes dos impostos. Por fim, desse EBT, ele paga os seus impostos, que geralmente para grandes companhias fica em 34% desse EBT, né? É uma alíquota que ele paga sobre esse lucro antes das taxas. E por fim, a gente chega no lucro líquido. Putz, Lucas, finalmente, mas pra que tanta demora para chegar no lucro líquido da Movida? Meu amigo, é uma trajetória. Veja bem, a gente contou a historinha de 2022 da Movida, o que ela fez para gerar aquela receita, tira custo, tira despesa, tira despesas financeiras, tira impostos para depois chegar no lucro líquido. Então não basta olhar só a receita da companhia, ela pode gerar ou não lucro. Então agora vamos calcular a margem líquida da Movida no ano de 2022. A gente pega esse lucro, 550 bilhões arredondado, e divide isso sobre a receita de 9,6 bilhões. Isso vai dar algo aproximado a 5,6%. Vamos arredondar para 6% de margem líquida. Lucas, essa margem é boa ou é ruim? Mais uma vez, só ela gerar lucro já é muito bom. Já temos aí 556 milhões de lucro, então a margem positiva já é bacana. Agora, a magnitude dos 6% depende muito de cada setor. Tem setores que têm margem líquida de 20%, 10% e setores que têm aqui 5%, 6%. O varejo ali, o pequeno varejo, o médio varejo, são margens bem apertadinhas, 1%, 2%. E boa parte das companhias do Brasil possuem margem líquida negativa, ou seja, dão prejuízo. Ainda mais se a gente considerar, por exemplo, restaurantes na época do Covid, né, que precisavam daquelas pessoas consumindo fisicamente nos seus restaurantes. Isso parou. Obviamente, esse déficit na demanda, esse déficit de consumo naqueles locais, provavelmente gerou grandes prejuízos ao setor. Depende muito da empresa, depende muito do setor, depende muito da história que aquela companhia teve naquele ano, para a gente saber se a margem é interessante ou não. Em linhas gerais, margens positivas e recorrentes, com pouca volatilidade, ou seja, vou citar um exemplo de que uma empresa costuma lucrar patamar um pouco baixo, vamos colocar 4%. Se ela lucra durante 10 anos, 3, 4 por ano, a cada ano, existe uma certa volatilidade, isso sempre vai acontecer, mas não varia tanto. Ela sempre costuma gerar lucros positivos e relativamente recorrentes. Isso é um belo indicador que a companhia possui performance, possui uma boa gestão, está gerando lucro e recorrente. A magnitude dessa margem, se é 5, se é 6, se é 10, depende muito do setor. O que a gente gosta de olhar aqui são valores positivos, recorrentes e com pouca variação. E para a gente ter uma análise mais aprofundada se aquela margem é boa ou ruim, provavelmente a gente gostaria de olhar outras empresas do setor. Nesse caso, a gente tem empresas como a Localiza, a Unidas, que são outras grandes locadoras de veículos. Quando a gente olha a Localiza em 2022, ela reportou uma margem líquida na casa dos 10%. Então, para o mesmo setor, a Localiza
teve mais margem do que a Movida. Ah, Lucas, significa então que a Localiza é melhor que a Movida? Não necessariamente. Em 2022 isso aconteceu. Se a gente verificar que ao longo dos anos isso consistentemente permanece, ou seja, a margem da Localiza continua sendo persistentemente mais alta que a Movida, existe uma razão pela qual a Localiza está conseguindo ter mais margem que a Movida. Então, em alguma operação, em algum processo, em alguma cadeia aqui de fornecedores, clientes, em algum business, a Localiza está fazendo algo melhor do que a Movida. Mas vamos lembrar que é interessante olhar essa comparação num histórico longo de tempo, porque às vezes tem ano que a Localiza, para aquele segmento que ela é forte, foi bom, e tem anos que para Movida, para aquele segmento que ela é forte, foi ruim. Então assim, depende muito desses fatores também setoriais para a gente concluir de uma vez se aquela companhia é melhor ou pior do que a outra. Então, meu amigo investidor, agora a gente olhou para vários conceitos da demonstração dos resultados. Eu gostaria agora de falar sobre o famoso EBITDA ou EBITDA. O que é isso? São Earnings Before Interest, Tax and Depreciation and Amortization. Agora vou traduzir para você o que é. Isso é esse lucro operacional antes de juros que ele paga para a dívida, antes de impostos e antes da depreciação e amortização. Se a gente voltar um pouquinho para trás do vídeo, a gente viu o EBIT, que é o lucro antes de juros e impostos. Esse EBIT, sem somar a depreciação e a amortização, a gente vai chegar no EBITDA. Esse EBITDA é uma métrica muito usada no mercado que tenta representar qual que é o potencial de geração de caixa daquela companhia, ou seja, é todo esse lucro operacional antes de pagar os seus credores, antes de pagar impostos e antes de pagar os seus acionistas. Porque o que os acionistas recebem? Os acionistas recebem parte do seu lucro líquido. A Movida, ela gera um lucro líquido e parte desse lucro vai para os acionistas. O EBIT, ele vai pegar antes de tudo isso, antes de pagar o acionista, antes de pagar o credor, o que a companhia está gerando de caixa, qual que é o resultado dela. Por que a gente olha para o EBIT? Porque ele é essa métrica interessante que antes de pagar, a gente quer saber se ela está gerando grana antes para pagar esses caras. Se esse EBIT for relevante e tem também a margem EBIT, se essa margem for boa, consistente ao longo dos anos, e esse número não for tão baixo em relação à dívida líquida, a gente vai ter uma alavancagem saudável. Mas Lucas, o que é alavancagem? Eu já esqueci. Alavancagem é dívida líquida. Vamos lembrar para o caso da Movida, são 17 bilhões de dívida bruta, tiramos o caixa de 7 bilhões, dá 10 bilhões de dívida líquida. E qual que é o EBITDA dela? Se a gente fazer aqui o exercício para o caso da Movida, é o EBIT, 2,4 bilhões, mais 1,1 bilhões de depreciação e amortização. Se a gente somar os dois, dá 3,4 bilhões versus uma dívida líquida de 10 bilhões. Isso fica na casa, vamos arredondar, de 3 vezes a alavancagem medida pela dívida líquida sobre EBITDA da Movida. Esse patamar de alavancagem é alto ou é baixo? Depende, meu caro investidor. Depende do negócio, depende de como foi aquele ano, depende da consistência daquele número. Se um ano é 3, outro ano é 2, outro ano é 4, outro ano é 5, depende dessa variação desse número. Para a gente saber se aquela alavancagem é boa ou ruim, a gente tem que olhar um pouco mais o histórico e um pouco a história da companhia. Por isso que é importante, meu amigo, a gente entender o que a companhia faz. A gente só olhar o número de receita, só olhar o número de EBITDA, é isolado, são coisas pontuais que não representam a história daquela companhia. Toda a companhia tem uma trajetória, são pessoas que estão ali reunidas, tomando várias decisões minuto a minuto. A gente simplificar e dizer que quanto maior o EBITDA, melhor, sem olhar essa história, sem olhar a alavancagem, sem olhar a dívida líquida, sem olhar a consistência desses números ao longo do tempo, é muito raso e a gente não vai ter a melhor representação do risco de crédito daquela companhia. Putz, Lucas, eu tô dando meu máximo aqui. Tô me esforçando para entender o que é EBIT, o que é EBITDA, dívida líquida, margens, demonstrações financeiras, mas eu tenho dificuldade, não gosto de número, eu não sei o que é. Como é que eu faço? Então, meu amigo investidor, eu quero lembrar aqui que nesse vídeo eu prefiro olhar pelo lado positivo. Olha o que a gente olhou alguns conceitos básicos da demonstração, margens, EBIT, alavancagem, e tudo isso leva tempo para entender. Não é simples, não é fácil, eu sei disso. Na minha experiência com o mercado, levei anos para começar a entender. O melhor investimento é em você, é no seu conhecimento. Estamos aqui para construir essa trajetória juntos. Se você gostou, dê um like, se inscreva, um grande abraço e até o próximo vídeo.